Né? Ai, mas vão chegando ali tudo de cabelo molhado, eu digo, ai, tá bom demais. Eu tô aqui desde manhã. Pessoal, como essa unidade, né, de tórax, a gente estuda várias estruturas do sistema circulatório, né, tanto do sistema sanguíneo como do sistema linfático, vou fazer aqui uma breve introdução ao sistema circulatório. Porque o sistema circulatório é um sistema fechado, ou seja, sem comunicação com o meio exterior, e ele é constituído por tubos. Esses tubos a gente chama de vasos. E no interior dele circulam líquidos. Circula o sangue, aí eu digo que é os vasos sanguíneos, mas circula também a linfa, então são os vasos linfáticos. Então, dois líquidos circulam no nosso corpo. E para que esses líquidos circulem no nosso corpo, eles são bombeados por um órgão central, que é o coração. Então, na verdade, o coração é uma bomba que faz esses líquidos circularem no organismo. E eles circulam com a função de transporte de substâncias. Toda figura de livro, né, imagem assim de livro, vocês já viram que parte do sangue está vermelho, que a gente chama de sangue oxigenado, e parte está azul, que a gente chama de sangue desoxigenado. Então, esse sangue vermelho, ele vai fazer o transporte de substâncias nutritivas e oxigênio para todas as células do organismo. Quando eu respiro, meu pulmão absorve oxigênio. Quando eu faço a digestão, o meu intestino também absorve substâncias nutritivas. Então, tudo isso aí entra no sangue, e o sangue é que se encarrega de distribuir as substâncias nutritivas para todo o organismo. E toda vez que eu faço uma atividade motora, intelectual, mental, minhas células consomem substâncias nutritivas e oxigênio e liberam gás carbônico e toxinas, ácido úrico, ureia, amônia. E essas substâncias tóxicas, elas são absorvidas pelo sangue e são conduzidas até o órgão encarregado de fazer a eliminação das substâncias tóxicas do organismo. O gás carbônico vai para o pulmão é eliminado na expiração. E as outras toxinas, ácido úrico, ureia e outros, vai para o rim eliminar na micção, que é o ato de urinar. Então, esse sangue que transporta substância nutritiva é o sangue oxigenado, e esse sangue que transporta substâncias tóxicas, toxinas, é o sangue desoxigenado. Então, essa é a função principal do sistema circulatório. Ele circula no corpo todo, conduzindo substâncias. O sistema circulatório, ele também faz o transporte de hormônios. Nosso corpo existem glândulas sem ductos, são as glândulas endócrinas. Elas vão produzir uma secreção que contém hormônios, e para esses hormônios atuarem à distância, por exemplo, os hormônios da tireoide, vai atuar nos ossos, vai atuar em outros órgãos. Então, para chegar naqueles órgãos, vai chegar também através do sistema circulatório. Então, transporta substâncias nutritivas, transporta toxinas e transporta também os hormônios produzidos nas glândulas endócrinas. Essas são as funções principais do sistema circulatório. Uma outra função do sistema circulatório é participar da manutenção da temperatura constante do meio interno do corpo. Todo mundo já estudou na biologia que os mamíferos são animais de sangue quente. Nosso sangue é quente, ele aquece o nosso corpo. Então, a gente tem um processo de vasoconstricção e vasodilatação periférica. Às vezes eu estou mais vermelho, outras vezes eu estou mais pálido, vasodilatação e vasoconstricção, que ajuda a manter a temperatura do corpo constante. Não é só o sistema circulatório que faz isso. Participam as glândulas sudoríparas, sebáceas, a tela subcutânea, mas o sistema circulatório ele participa dessa manutenção da temperatura. E a última função listada aqui é a defesa orgânica contra micro-organismos. O sangue ele tem aquela parte líquida que a gente chama de plasma sanguíneo, e tem os elementos figurados do sangue, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias, que transportam as substâncias, as plaquetas, que são encarregadas da coagulação do sangue, e os glóbulos brancos, que são leucócitos, que são essas células de defesa. Então, quando micro-organismos, bactérias, vírus penetram no organismo,
essas células de defesa elas vão destruir, vão tentar debelar essa infecção. Então, a função protetora, defender contra a invasão, por exemplo, de micro-organismos. Mas o sistema circulatório, ele transporta sangue e linfa. Então, ele é dividido em sistema sanguíneo e sistema linfático. Os dois fazem parte do sistema circulatório. O sistema sanguíneo é a parte do sistema circulatório que transporta o sangue, o nome já está dizendo. Tem o coração, que é o órgão central, principal, que é o que a gente vai estudar hoje, e tem os vasos sanguíneos, que são as artérias, veias e capilar. O que é uma artéria? É um vaso sanguíneo que transporta o sangue do coração para os tecidos. A gente diz que a artéria é eferente ao coração, ela está saindo do coração. Já a veia, ao contrário, transporta o sangue dos órgãos para o coração. Então, ela é aferente ao coração. Esse é o conceito, é a diferença entre artéria e veia. Normalmente, a artéria transporta o sangue oxigenado e veia transporta o sangue desoxigenado. Mas, como tem várias exceções, isso aí não seria um conceito para todos. Então, o conceito é o fluxo sanguíneo. A artéria é eferente ao coração e a veia é aferente ao coração. E os capilares são aqueles vasos mais finos que permitem a troca de substância entre o sangue e os tecidos. A artéria só leva o sangue e veia traz o sangue de volta. Mas a troca mesmo do gás carbônico pelo oxigênio, das substâncias tóxicas pelas substâncias nutritivas, acontece ao nível dos capilares. Então, são os capilares sanguíneos. Mas, como eu falei no início da aula, tem um outro líquido que circula no nosso corpo, que se chama linfa. O que é que a linfa difere do sangue? É que a linfa não tem glóbulos vermelhos, portanto, ela não é vermelha, ela é transparente. E a linfa também não tem plaquetas, então ela também não coagula. Quando ela sai do vaso, ela não coagula. E o sistema linfático, a linfa, depois dela ser drenada pelo corpo, ela é drenada, ela é jogada para dentro do sangue. Então, ela circula nos vasos linfáticos e depois ela entra dentro do sangue também. Vamos imaginar uma situação de que o coração bombeou o sangue irrigou o corpo, foi lá para o pé. Quando aquele sangue vai voltando, aquele líquido vai voltando contra a gravidade, não tem nenhuma bomba lá no pé, só um movimento que eu faço ali na contração muscular, mas não tem uma bomba lá embaixo. Então, o sangue ele vem lento. E nem todo o sangue que desceu nas artérias consegue voltar nas veias, nem todo o líquido. Então, esses vasos linfáticos, eles recolhem aquele líquidozinho que ficou ali entre as células e traz de volta para o sangue. Então, os vasos linfáticos, eles fazem drenagem de líquidos, assim como as veias fazem drenagem também. A drenagem, existe a drenagem sanguínea e a drenagem linfática. Os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos mais delgados, que recolhem aquela linfa, se chamam capilares linfáticos. Aí, esses capilares linfáticos, eles são distribuídos no corpo todo, eles vão se unir e vão formando os troncos linfáticos. No corpo humano, existem só 5 troncos linfáticos. Esse que passa aqui no pescoço, a gente chama de tronco jugular. Aquele que passa aqui, que vem do membro superior, é o tronco subclavo, mesmo nome dos vasos. Aí tem um tronco que drena aqui o tórax, que ele se chama de tronco broncomediastinal. Esse não tem assim uma artéria ou uma veia com o mesmo nome, broncomediastinal. Tem os troncos lombares, que drena aqui a região inferior, e tem o tronco intestinal, que drena os órgãos abdominais. Então, existem 5 troncos linfáticos no corpo humano: jugular, subclávio, broncomediastinal, lombar e intestinal. Esses troncos, eles vão se unir de alguma forma, que a gente vai estudar depois, e vão formar os ductos linfáticos. Os ductos só são 2 ductos linfáticos no corpo humano. São chamados de ducto torácico, que é um maior, e o ducto linfático direito, que é o menorzinho aqui do lado direito. Esses 2 ductos linfáticos, eles vão recolher a linfa do corpo todo e vão drenar essa linfa para essa junção aqui da veia jugular interna com a veia subclávia. É uma regiãozinha que a gente tem aqui de cada lado que se chama ângulo venoso. Tem o ângulo venoso esquerdo e o ângulo venoso direito.
Pois nesse ângulo venoso, os ductos linfáticos, que só são dois, eles vão recolher a linfa do corpo todo e vão jogar a linfa dentro do sangue novamente. Ou seja, a linfa é um líquido parecido com o sangue e que ele volta para dentro do sangue. Todo mundo já ouviu falar em drenagem linfática, né? Um procedimento estético, uma massagem que você faz para aquele líquido que está causando edema no seu corpo, ele voltar para dentro do sangue. Aí vai diminuir o inchaço, o edema do corpo. Então, isso é que é o sistema linfático. Professora, os Sim. vasos linfáticos, eles drenam só os líquidos mesmo nas veias, ou eles drenam também as células? Não, assim, quando o sangue vai pelas artérias, um pouco de líquido sai da artéria, aí fica no líquido tecidual. O sistema linfático, ele recolhe esse sangue que saiu esse líquido que saiu das artérias. Só que esse líquido só tem plasma e leucócito, não tem plaquetas e nem tem hemácias, por isso é que ele é transparente. Então, ele está ali, é um líquido intersticial que está entre as células. Aí esses vasos linfáticos recolhem esse líquido e drena esse líquido de volta para o sangue, joga esse líquido de volta para dentro do sangue. Então, a vascularização do corpo existe a irrigação, que é arterial, aí tem a drenagem sanguínea, que é venosa, e a drenagem linfática. Então, o líquido chega pelas artérias e sai pelas veias e pelos vasos linfáticos. Só que o vaso linfático, ele joga essa linfa dentro do sangue novamente. A circulação sanguínea, ela é bidirecional, sai do coração, vai para o órgão, volta para o coração. A drenagem linfática, ela é unidirecional, ela só tem uma direção, ó, ela só vem em direção ao coração. No trajeto dos vasos linfáticos, existem dilatações que são chamadas de linfonodos. E esses linfonodos, que a gente estudou um pouco aí na cabeça e pescoço, eles são dilatações aqui dos vasos, formados de tecido linfático e que vai produzir linfócitos para debelar infecções. Então, se você está com otite, aí essa linfa aqui cheia de micro-organismos, de bactérias, ela vai passar por esses linfonodos. Esses linfonodos, eles vão aumentar de volume, eles vão se tornar palpáveis, eles vão inchar um pouquinho, produzir linfócito para destruir aqueles micro-organismos. Então, são os linfonodos. Os linfonodos, eles têm no corpo inteiro, mas eles são mais numerosos na axila, no pescoço e na região inguinal, na virilha. São locais que eles se concentram mais. E quando a pessoa tem infecção em alguma região do corpo, aqueles micro-organismos, eles vão para essa região aí, desses linfonodos. E existem outros órgãos linfáticos também, como, por exemplo, as tonsilas, que a gente estudou agora, né, na cabeça e pescoço. A tonsila também é formada de tecido linfático, ele é formado de tecido parecido com o linfonodo. Só que o linfonodo fica no trajeto dos vasos sanguíneos e as tonsilas ficam na submucosa da faringe, da língua, né, do palato, formando aquelas tonsilas, lingual, palatina e faríngica. E, fazendo parte do sistema circulatório, tem também os órgãos hematopoéticos, que são aqueles órgãos que vão produzir a célula sanguínea, produzir as hemácias, o leucócito e as plaquetas. O principal órgão hematopoético humano no adulto é a medula óssea rubra, aquele tutanozinho que tem dentro do osso, é o principal órgão hematopoético no adulto. Existe também um órgão que a gente vai estudar lá na cavidade abdominal, localizado aqui, né, no abdômen aqui do lado esquerdo, que é o baço, também é um órgão hematopoético. E existe também o timo, que a gente vai estudar lá em mediastino, que é um órgão também, só que o timo, ele tem uma característica, que é o fato dele aumentar na infância, mas começar a atrofiar na puberdade. Ele atinge o crescimento máximo no adolescente, aí depois ele atrofia. E no adulto ele tem, assim, pouca função. Mas ele é muito importante na infância, no feto e na infância. Mas no adulto ele vai perdendo um pouco a sua função. Então, esses são os órgãos que vão formar o sistema circulatório, mas hoje a gente vai dar ênfase aqui ao coração. O coração, quando ele é dissecado aqui na cavidade torácica, inicialmente você tem essa visão aqui, um coração fica dentro de um saco.
Esse saco se chama pericárdio. Então, o pericárdio é um saco, é uma membrana fibrocerosa, ele é formado de tecido fibroso e tecido seroso. Tem essa parede dupla que envolve o coração e também envolve a raiz dos grandes vasos da base do coração, a aorta, a veia cava, o tronco pulmonar. Na hora que esses vasos da base do coração vão saindo ou chegando no coração, a raiz dele, ou seja, o iniciozinho aqui próximo do coração, também é revestido pelo pericárdio. Então, isso aqui é o pericárdio. O pericárdio, se você for fazer uma cirurgia cardíaca ou dissecar o cadáver, como vocês vão estudar lá no laboratório, esse saco pericárdico ele é removido. Lá no coração, que a gente vai estudar lá no laboratório, não vai ter mais esse sacozinho aqui, não. Ele foi cortado para você visualizar o coração propriamente dito dentro desse saco. O saco, o pericárdio, ele é formado por uma parte externa, que é o pericárdio fibroso, e uma parte mais interna, que é o pericárdio seroso. Só que o pericárdio seroso, por sua vez, ele é subdividido em uma lâmina parietal e uma lâmina visceral. Ou seja, na verdade, são assim 3 membranas formando o pericárdio. Pericárdio fibroso por fora, a lâmina parietal do pericárdio seroso no meio e a lâmina visceral do pericárdio seroso mais internamente. Deixa eu mostrar uma outra figurinha aqui. Isso aqui, por exemplo. O coração, ele é formado principalmente pelo miocárdio, que é o músculo do coração. Aí ele é revestido aqui internamente pelo endocárdio. E aqui por fora dele tem o pericárdio. Só que tem uma membrana do pericárdio que é colada no coração, no miocárdio. Aí essa membrana se chama lâmina visceral do pericárdio seroso, também chamado de epicárdio. Aí tem um espaçozinho com líquido, chamado de cavidade pericárdica, aí é que vem o saco pericárdico, propriamente dito, que é formado pelo pericárdio fibroso, mais a lâmina parietal do pericárdio seroso. A lâmina parietal do pericárdio seroso fica colada no pericárdio fibroso. E a lâmina visceral fica colada no coração mesmo, no miocárdio. E ela é que se chama epicárdio. Então, lá no laboratório, quando vocês forem estudar, vai ter o epicárdio, que é só uma membranazinha revestindo o miocárdio externamente. E dentro do pericárdio seroso, ou seja, entre a lâmina visceral e a lâmina parietal, tem um espaço contendo um líquido, o líquido pericárdio. Esse líquido é importante porque o coração, durante a sua contração e relaxamento, ele se movimenta. E para não ter atrito do coração com os órgãos que estão em torno do coração, ele é revestido por uma películazinha de líquido. Assim como também o pulmão é revestido pelo líquido pleural. O coração também é revestido pelo líquido pericárdio. E os órgãos abdominais, que têm mobilidade, estômago, intestino, fígado, também é revestido por um líquidozinho em pequena quantidade, que é o líquido peritoneal. Esses órgãos móveis são que se movimentam na respiração, na circulação, na digestão, eles são revestidos por uma películazinha fina de líquido. E aqui no coração se chama líquido pericárdico. Em algumas situações patológicas, esse líquido pericárdico, ele aumenta de volume e o cardiologista tem que fazer um procedimento aqui chamado de pericardiocentese, em que ele introduz, né, uma seringa, uma agulha na cavidade pericárdica para remover esse excesso de líquido. Porque se tem muito líquido em torno do coração, o miocárdio ele fica, digamos assim, comprimido por esse líquido e ele não consegue bombear o sangue com tanta efetividade. Aí a pessoa vai ter, né, um distúrbio que se chama tamponamento cardíaco e ele vai ter, né, o fluxo sanguíneo vai diminuir. Então tem que fazer esse procedimento que é a pericardiocentese. O pericárdio fibroso, ele fica aderido aqui ao diafragma através de umas fibrazinhas de um ligamento que se chama pericárdico frênico e fica aderido também aqui ao externo através de um outro ligamento que se chama ligamento externo pericárdico. Então, o ligamento externo pericárdico, ele liga o osso externo ao pericárdio fibroso
E o ligamento pericárdico frênico, ele liga o diafragma a esse pericárdio fibroso, mantendo ali o pericárdio na sua posição. Tudo bem sobre o pericárdio? Então, o pericárdio formado por 3 lâminas. Pericárdio fibroso por fora, aí colado no pericárdio fibroso, a lâmina parietal do pericárdio seroso. Fica colado no pericárdio fibroso. Aí tem um espaçozinho que contém o líquido pericárdio. E colado aqui ao miocárdio, tem a lâmina visceral do pericárdio seroso, que se chama epicárdio. Removi aquele saco, só vai ficar aqui no coração o epicárdio. Então, o coração propriamente dito é formado pelo epicárdio, miocárdio e endocárdio, que são as 3 camadazinhas. Professora, essas camadas são independentes, são que nem a pleura, que elas se dobram depois, se dobram uma na Elas outra. se dobram. O pericárdio fibroso, tá aqui nessa figurazinha esquemática aqui, ó. Essa linhazinha por fora aqui é o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso, ele vai continuar nos vasos sanguíneos, formando a túnica adventícia dos vasos sanguíneos, das artérias e veias. E o pericárdio seroso, não. Ele dobra aqui, mais ou menos na base do coração, que é essa parte superior do coração, quando ele fica fixado, né, preso ao miocárdio, é a lâmina visceral. Aí ela dobra para se fixar no pericárdio fibroso e formar a lâmina parietal. Então, ela é contínua. Ela não se e ela só está no coração. E o pericárdio fibroso, ele vai continuar nas artérias e veias, formando a túnica adventícia, a túnica externa das artérias e veias. Tá certo. Dá como mostrar os ligamentos naquela outra imagem, tem? Não, né? Nessa imagem aqui, só mostra essas fibras aqui, ó. Elas representam o ligamento pericárdico frênico, vindo aqui para o diafragma. Aí na frente vai ter o externo e vai ter o ligamento externo pericárdico, mas não tem a figurinha, não. Professora? Sim. A cavidade pericárdica, ela fica entre o pericárdio, o seroso e o parietal? Não. Ela fica dentro do pericárdio seroso, entre a lâmina parietal e a lâmina visceral do pericárdio seroso. Obrigada. Tá? Porque a lâmina parietal, essa palavrazinha parietal quer dizer parede, ela fica colada no pericárdio fibroso. E a lâmina visceral fica colada no miocárdio. Então, o espaço, ele fica dentro do pericárdio seroso, entre a lâmina parietal e a lâmina visceral. Obrigada. Então, nessa aula, nessa introdução toda, é para a gente chegar aqui no coração propriamente dito. Ele é revestido por esse saco pericárdico e aqui o coração propriamente dito. O coração é um órgão essencialmente muscular. Nessa figura aqui anterior, a parede do coração é praticamente o miocárdio. O endocárdio é só uma membrana bem fininha revestindo por dentro. O epicárdio é uma membrana bem fina revestindo por fora, mas a parede mesmo, assim, quase todo o coração é o miocárdio. Então, ele é um órgão essencialmente muscular. Ele é músculo, carne. Ele é oco e funciona como uma bomba com traje de ação aspirante propulsora. Então, o coração nada mais é uma bomba. Se tiver uma parada cardíaca, vai determinar o óbito, mas não simplesmente porque o coração parou de bater. O problema não foi o coração parar de bater. O problema é o sangue parar de circular. Porque se o sangue parou, aí não vai chegar oxigênio no cérebro, por exemplo, já vai começar a necrosar, vai ter morte. Então, o problema... Durante um transplante cardíaco, por exemplo, tira o coração, prepara o outro coração, bota o coração. Por que a pessoa não morre ali naquele momento? Porque as artérias e veias dele ficam ligadas numa bomba. Tem uma bombazinha extracorpórea e fica impulsionando o sangue circulando no teu corpo. Está sem coração, mas o teu corpo está lá circulando. Então, essa é a função do coração. E essa ação aspirante propulsora é porque quando o coração relaxa, aspira o sangue para dentro dele, como se fosse sugando o sangue para dentro dele. E quando ele se contrai, ele bombeia, ele expulsa, ele elimina o sangue de dentro dele. Então, aspira e faz essa propulsão, que é esse bombeamento,
assim promovendo a circulação do sangue por todo o organismo. Lá no laboratório vocês já viram vários corações. O coração ele não está na posição vertical e nem na horizontal. Ele fica assim inclinado, ó, de tal forma que esse maior comprimento dele é assim oblíquo, não é nem vertical e nem horizontal, ele é inclinado, é oblíquo, medindo aproximadamente 12 centímetros de comprimento, desde essa região superior, que é a base, até essa pontinha aqui, que é o ápice. Aí tem aproximadamente 9 centímetros de largura e 6 centímetros de espessura, né, de frente para trás. Só que esse tamanho aqui é de uma pessoa mediolinho, que não é um atleta, porque o tamanho do coração, ele sofre influência do biotipo da pessoa, da atividade física que a pessoa realiza. Então, se a pessoa é sedentária, o coração é um pouquinho menor. Se a pessoa é um atleta, do jeito que a musculatura aqui vai aumentar, o coração, que é músculo, ele também vai hipertrofiar um pouquinho. De uma forma geral, os livros sempre colocam que o coração tem o tamanho aproximado de um punho cerrado. Então, você fecha a sua mão, seu coração tem mais ou menos esse tamanhozinho aqui, de uma mão fechada, um punho cerrado. Pesa de 230 a 280 gramas na mulher, também isso é uma aproximação, um pouco mais no homem, porque normalmente o homem é maior do que a mulher. O coração se localiza na cavidade torácica, ocupando aquela região que a gente já estudou, que se chama mediastino médio, porque todo o espaço entre os pulmões é o mediastino. Só que o mediastino ele se divide em mediastino superior e mediastino inferior. E o mediastino inferior, por sua vez, tem o mediastino anterior, o médio e o posterior. Então, a localização do coração é na cavidade torácica, desviado para o lado esquerdo, ocupando o mediastino médio. O coração ele não está completamente do lado esquerdo, não. Se eu traçar um plano mediano aqui, ele está predominantemente do lado esquerdo, mas ele tem um pouquinho aqui do lado direito. E o coração, ele é do lado esquerdo, mas tem pessoas que podem ter o coração do lado direito. É uma situação que se chama situs inverso. Né? Tem pessoas, não só o coração, mas outros órgãos também. O fígado é do lado direito. Tem gente que tem o fígado do lado esquerdo. O baço é do lado esquerdo. Tem gente que tem o baço do lado direito. Claro que é uma situação rara, mas é muito falado assim na anatomia, relatado na literatura, e se chama situs inverso. É uma situação inversa. Pode ser o situs inverso total, quando são todos os órgãos, ou o situs inverso parcial, quando é só um órgão ou outro. Aí ele vai ser, em vez de ser para cá, ele vai estar para lá. Apareceu no Fantástico, eu até comentei isso em outra turma, teve um caso que teve um policial que estava lá numa operação policial, e aí ele pegou um tiro bem no peito do lado esquerdo. Um peito, a queima-roupa no coração, fatal, né? E os colegas ficaram desesperados, morreu, levaram para o hospital sem nenhuma chance, né, de sobreviver. Quando chegaram lá, o médico foi fazer os exames, o coração dele era do lado direito. Aí, quer dizer, o tiro, queima-roupa, não pegou o coração dele, que seria fatal. Não, aí, né? Às vezes, né, a pessoa sobrevive porque tem um situs inverso. Lá na anatomia, a gente tem um cadáver que tem situs inverso. Ele tem os órgãos, né, trocados. É um cadáver bem antigo, mas está lá ainda para estudar. E nessa localização, né, o coração, ele tem relação, ele está em contato com algumas estruturas, né? O coração se localiza posterior ao osso externo. O osso externo é a proteção do coração, né? Você tem um trauma aqui, uma pancada, o osso externo está protegendo. Cirurgias cardíacas, assim, de grande porte, um transplante, por exemplo, o osso externo é cerrado, né? Para você poder abrir a caixa torácica e ter acesso ao coração. Então, ele é a proteção aí anterior do coração. O coração se situa superior ao músculo diafragma, né? Ele fica, inclusive, assim, como se estivesse repousando sobre o diafragma, em cima do diafragma. Se localiza anterior, ou seja, na frente do esôfago,
e também da aorta torácica, a aorta descendente, passam atrás do coração. E se situa entre a parte aqui inferior dos dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, tendo assim uma proximidade maior com o pulmão esquerdo, porque o coração está desviado para o lado esquerdo. A gente diz que o coração mantém relação com essas estruturas. Eu já expliquei para vocês que relação, estruturas que estão em contato. Então, o coração está em contato anteriormente com o externo, posteriormente com o esôfago e a aorta, lateralmente com o pulmão, inferiormente com o diafragma, e aqui superiormente com os vasos da base, com a artéria aorta, com as veias pulmonares, os vasos pulmonares. Então, são os vasos da base do coração. Esses vasos aí que estão nessa parte superior. Porque essa parte superior do coração se chama base. O coração ele tem a forma aproximadamente cônica, porque ele é mais dilatado aqui em cima e ele vai se afunilando, se estreitando lá para baixo. Então, essa parte superior é a base do coração e essa parte aqui inferior é o ápice do coração. Só que o coração está na vertical, ele está inclinado. Então, a base do coração, ela está voltada para cima, ela está voltada mais para o meio, ela é medial, e ela está voltada um pouquinho mais para trás, ela é posterior. Aí o ápice é exatamente o contrário. Ele está voltado para baixo, ele está mais para lateral e ele está mais para anterior. O ápice ele fica mais próximo, por exemplo, da pele do que a base. A base é mais profunda, o ápice fica aqui mais superficial, mais anterior. Então, essa é a situação da base do ápice. A base tem uma posição súpero, póstero, medial, ou seja, está voltado para cima, para trás e mais para o meio. O ápice tem uma posição ínfero, antero-lateral, voltado para baixo, para frente e aqui mais para o lado, para a lateral. E o coração, apesar dele ser assim uma forma cônica, se você fizer uma secção assim transversal, a gente vai reconhecer 3 faces nele. Essa face aqui, ela fica voltada para frente, em contato com o osso externo e as cartilagens costais, aí se chama face externo-costal. A face externo-costal, essa parte que fica bem na frente, ela é ocupada principalmente pelo ventrículo direito. Essa face aqui, ela fica em contato com o pulmão esquerdo, ela fica do lado esquerdo, ó, toda essa superfície aqui. Ela é chamada de face pulmonar ou face esquerda, e ela é ocupada pelo ventrículo esquerdo. E essa face aqui posterior, na verdade, ela fica voltada para trás e para baixo, em contato com o diafragma, ela se chama face póstero inferior. E ela, você vai ver aqui, tanto o ventrículo direito como o ventrículo esquerdo. É a junção desses 2 ventrículos. Então, face anterior, externo-costal. Essa vista aqui, ó, é a face anterior. Estou olhando o coração pela frente. Aí a face esquerda, ou pulmonar, ela vai estar aqui desse lado. E a face posterior inferior diafragmática, essa face aqui atrás. Essa, vocês vão ver lá no laboratório, essa aqui é a vista posterior do coração. E aquela que eu mostrei anteriormente é a vista anterior do coração. Então, essa aí é a morfologia externa do coração. E o coração, na superfície dele, existem depressões que são chamados sulcos. Vocês já viram até em osso. Sulco é uma depressão, assim, que tem um trajetozinho. A gente diz que é uma depressão linear, que tem alguns órgãos. Separando aqui os átrios, que são essas cavidades de cima, dos ventrículos, que são essas cavidades de baixo, tem um sulco que dá assim uma volta no coração, ele arrodeia o coração. Aí se chama sulco coronário. Então, é isso aqui, ó. Por isso é que as artérias do coração são chamadas de artérias coronárias, porque elas ocupam o sulco coronário. Elas dão uma volta assim no coração, de frente para trás. Aí, separando o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, também tem um sulco aqui na frente, que se chama sulco interventricular anterior, esse aqui. E tem um sulco aqui atrás, também separando os ventrículos, que é o sulco interventricular posterior. Então, o sulco coronário separa os átrios dos ventrículos. E o sulco interventricular posterior e anterior separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, né, atrás e na frente.
E esses sulcos da superfície do coração são locais por onde vão passar as principais artérias e veias do coração. E, além disso, é uma região que acumula também um pouquinho de gordura. A gente lá no laboratório vai ter vários corações e tem uns que não está assim dissecado essa gordura. Aí você vê muito tecido adiposo aqui nos sulcos. Então, os sulcos são depressões que são ocupadas por artérias, veias e tecido adiposo. Então, essas artérias do coração são chamadas de artérias coronárias. Vamos estudar agora as artérias coronárias. A gente vai estudar agora a vascularização do coração. O coração, apesar dele estar cheio de sangue lá dentro dele, e metade desse sangue oxigenado, mas esse sangue oxigenado ele não consegue nutrir o músculo do coração, que é o miocárdio. Porque aquela membrana interna do coração, que se chama endocárdio, ela é impermeável. Ela não permite que o sangue que está aqui passe o oxigênio e as substâncias nutritivas para o miocárdio. Então, na hora que a artéria aorta, ela sai do coração, que é essa artériazinha aqui, que é a única artéria que sai do coração com sangue oxigenado, ela já vai originar as artérias coronárias que vão nutrir o coração, vão manter o coração vivo. Coração vital. Artéria coronária direita, essa aqui, e a artéria coronária esquerda, essa outra. As artérias coronárias direita e esquerda, elas são ramos da artéria aorta ascendente, que é na hora que a aorta sai do ventrículo esquerdo. Aí a gente vai estudar os principais ramos da coronária direita, e no outro slide vai ter a coronária esquerda. As duas coronárias, quando elas vão passando aqui pelo subcoronário, elas vão originando vários ramozinhos ventriculares e atriais para irrigar o átrio e o ventrículo direito. Já pequenos ramozinhos direto ali, ó, para irrigar o miocárdio atrial e o miocárdio ventricular. A coronária direita, normalmente, quando ela vai emergir, logo que ela emerge aqui da artéria aorta, ela vai dar uma artéria, essa aqui dá até para você ver lá no laboratório, fininha assim, nessa figura, nem está mostrando, que ela vai subir e vai irrigar uma estrutura importante que tem bem aqui, que é o marca-passo. O marca-passo do coração se chama nó sinoatrial. A coronária direita, ela vai dar o ramo do nó sinoatrial, que é um ramo importante porque vai irrigar o marca-passo do coração. Vai dar também essa artéria aqui, ó, calibrose, que passa aqui na margem, na borda do coração, que se chama ramo marginal direito. Essa aqui, ó. Também a gente vê lá no laboratório, ramo marginal direito. Vai dar o ramo do nó atrioventricular, que é um outro nó, é uma outra estrutura da inervação do coração, mas não é o marca-passo. O marca-passo é o nó sinoatrial. O nó atrioventricular também é estrutura da inervação do coração, mas que não gera o impulso nervoso, então não é o marca-passo. Essa aqui, ó, é a coronária direita. Ela saiu aqui da aorta, ela vai dar a volta aqui, vai dando várias artérias, e quando ela chega lá atrás do coração, seria ela aqui, ó, ela vai dar a artéria, o ramo interventricular posterior, que vai percorrer o subinterventricular posterior. Tá? Então, são esses os principais ramos da coronária direita. Do nó atrioventricular, ele não está mostrando aqui, não. Depois eu vou mostrar para você por dentro onde é que fica o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, tá? Mas são duas estruturas da inervação do coração, elas são indispensáveis para os batimentos. Então, são bem importantes. Na verdade, o ramo do nó sinoatrial, em 60% das pessoas, ele vem da coronária direita. Mas em 40% das pessoas vem da coronária esquerda. É uma variação anatômica. Você vê que é uma coisa até equilibrada. 60% das pessoas é da coronária direita e 40% das pessoas é da coronária esquerda. Então, a coronária direita, ela vai irrigar o quê? Qual é a área de suprimento, de irrigação da coronária direita? Ela vai irrigar todo o átrio direito. O átrio direito é todo irrigado por a coronária direita. Ela vai irrigar a maior parte do ventrículo direito.
Só que essa artériazinha aqui, ó, interventricular anterior, que é ramo da coronária esquerda, vai irrigar uma parte pequena do ventrículo direito. Então, coronária e a coronária direita, que vai dar o ramo interventricular posterior, ela vai irrigar um pedacinho do ventrículo esquerdo. Que é assim, cada coronária direita, ela vai dar o ramo interventricular posterior. A coronária esquerda vai dar o ramo interventricular anterior. Então, aquele ramo que passa exatamente entre os dois ventrículos, ele termina irrigando um pedacinho do outro ventrículo. Tá? Então, o ventrículo direito é quase todo irrigado pela coronária direita, mas a coronária direita ela irriga um pouco do ventrículo esquerdo. Aonde? Lá atrás, porque ela vai dar a interventricular posterior. Aí vai irrigar também a parte posterior do septo interventricular, que é uma parede, lembra? Septo nasal, que é o septo interventricular. É uma parede interna que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E vai irrigar também o nó sinoatrial, que é o marca-passo, e o nó atrioventricular. A outra artéria coronária é a coronária esquerda. A coronária esquerda, ela tem um trajetozinho curto, que logo que ela emerge aqui da aorta, ela é bem curta, e ela já vai se bifurcar. Quando ela se bifurca, ela vai dar a artéria interventricular anterior e o ramo circunflexo. Aí o que vai mesmo pelo sul coronário é o ramo circunflexo da coronária esquerda. E o ramo circunflexo, aqui na borda do coração, na margem do coração, ele vai originar a artéria marginal esquerda. Ó, do coração, nas duas bordas, tem a marginal direita, que é ramo da coronária direita, e a marginal esquerda, que é ramo do ramo circunflexo da coronária esquerda. Aí, o que a coronária esquerda irriga? Ela irriga todo o átrio esquerdo, a maior parte do ventrículo esquerdo, uma partezinha aqui anterior do ventrículo direito, já que ela origina a interventricular anterior, e ela pode irrigar o nó sinoatrial em 40% das pessoas, da população, e a parte anterior do septo interventricular, através desse ramo interventricular anterior. Tá? O marginal esquerdo, ele é ramo do ramo circunflexo, o marginal direito da coronária. Porque a coronária esquerda, ela é curtinha aqui, na hora que ela se bifurca, ela vai dar a interventricular anterior e o ramo circunflexo. Aí o ramo circunflexo é que vai passar pelo sul coronário. Então, essas artérias, elas vão irrigar o músculo do coração, o miocárdio. Se acontecer uma obstrução dessas artérias, de alguma dessas artérias, um entupimento, aí alguma partezinha aqui do coração vai ficar privada de sangue, vai receber pouco sangue oxigenado. Isso aí pode determinar o que vai determinar o infarto. Então, o infarto do miocárdio é isso. É uma necrose, é uma morte das células aqui do miocárdio por ausência da chegada, né, de sangue oxigenado naquela região. Se for aqui na coronária direita, vai ficar sem chegar sangue na metade do coração. Vai ser um infarto fulminante. A pessoa vai vir a óbito rápido. Mas, às vezes, é só uma artériazinha menorzinha aqui, ó, um ramozinho dela. A pessoa, a marginal, infartou aqui uma parte do coração, necrosou. Aquela parte ali vai fibrosar, não vai mais se contrair, mas o restante do coração vai continuar bombeando sangue normalmente. Então, o que vai diferenciar se aquele infarto ele vai ser fulminante, vai determinar o óbito, ou não vai deixar sequela nenhuma, é a regiãozinha que foi infartada, que foi, né, que sofreu essa necrosezinha. Tá? Mas as células, depois, elas não vão se recuperar. Porque assim, o entupimento das artérias coronárias, ela também não é assim rápido, ela é gradativa. Aí você vai, por exemplo, uma pessoa uma certa idade, um idoso, tem os sinais. Ele fica cansando, sobe a escada, começa a doer o coração, tem um cansaço exagerado, com pouca atividade física, aí vai fazer o cateterismo. Aí é que vai, porque normalmente, quando você faz o cateterismo,
Aí ele dá lá percentual de obstrução. Está obstruída 60%, está obstruída 10%. Então, vai dar lá o percentual de obstrução. E aí, dependendo da obstrução, assim, como eu falei, o infarto fulminante, ele é raro. A pessoa tem um infarto logo fulminante ali via óbito, porque tem sinais. A pessoa tem os sinais que está obstruindo as artérias coronárias. Bem, mas quando as artérias estão obstruídas, normalmente o que é que obstrui as artérias? Placa de gordura, né? A placa de ateroma. Então, se faz uma angioplastia, que é esse procedimento aqui, que vai introduzir um catéter, né, no vaso sanguíneo, entra aqui pela veia jugular, ou pela subclave, ou pela femoral, e aquele catéterzinho vai até o coração. Aí esse catéter, ele entra com um balãozinho. Aí, quando chega lá naquela placa, tudo isso aí monitorado, em monitor, quando chega lá naquela placa, esse balãozinho infla, e aí vai ficar comprimindo essas placas de gordura para a parede dos vasos sanguíneos, né? Desobstruindo aquele vaso. Só que qual é o problema de fazer a angioplastia? É que esse tecido adiposo ele pode voltar depois, com o passar do tempo, e juntar mais gordura e fazer uma nova obstrução. Para evitar essa recidiva, é feito o stent, que é uma tela que vai entrar da mesma forma, lá com esse catéter, o balãozinho, só que vem essa telazinha, que é o stent. Aí a tela vem fechada. Quando chega aqui na obstrução, que esse balão infla, aí a tela vem fechadinha, ela abre e ela fica ali. Aí retira o balão com a catéter e fica aquela telazinha segurando, né, sustentando ali aquela gordura. Então, essa aqui é a colocação do stent. E quando o caso é mais grave, que não vai resolver esse stent, aí já vai fazer a cirurgia de revascularização do coração, que são as famosas pontes. Pode ser a veia safena, né, aqui do membro inferior, que é a ponte de safena. Ó, aqui está simulando, aqui nesse pontozinho azul, uma obstrução, né? Quando a artéria está parcialmente obstruída, não vai mexer nela, ela vai ficar lá, mas você vai botar uma ponte por cima, né, para o sangue já vir aqui da aorta, ó, direto aqui para essa região pós a obstrução. Então, você faz, às vezes, uma ponte, 2 pontes, 5 pontes, depende do número de obstrução que tiver. Então, está mantida, está obstruída. Sim, a que está obstruída fica lá. Porque, como eu falei, ela nunca está 100% obstruída, porque senão a pessoa, né, já tinha até vindo a óbito. Então, ela está 60%, 80%, está passando sangue, está passando pouco, está passando reduzido, mas está passando um pequeno grau de sangue lá. Essa outra cirurgia aqui, lembra da artéria torácica interna? A artéria torácica interna, antigamente era chamada de artéria mamária. Você pode fazer também só um desvio dessa artéria. Então, a cirurgia aqui só desvia um pedaço da artéria lá para o coração. Aí se chama ponte mamária. Ó, aqui é a subclávia, aí a torácica interna e desvia aqui para o coração. Então, qualquer procedimento desse é uma cirurgia de revascularização do coração. Só que aqui foi colocado uma parte da veia safena, é a ponte safena, e aqui foi feito um desvio da torácica interna, que aí se chama ponte mamária. Sim. Ponte mamária. Pode tirar também um pedaço aqui da radial. Mas a mais frequente é a safena, até porque a safena, ela é muito grande, e se a pessoa estiver precisando, por exemplo, 3 pontes, né, ela mesmo faz as 3 pontezinhas. Tem gente que faz 5 pontes. E aí você aproveita ela, tira os pedacinhos e já faz todas as pontes, né? Bem, então essas artérias coronárias, elas vão fazer a irrigação do miocárdio. Quando elas fazem a irrigação do miocárdio, o sangue vai voltar através das veias. E as veias do coração são chamadas de veias cardíacas, essas maiores. As artérias são coronárias, mas as veias são chamadas de veias cardíacas. A veia cardíaca magna, essa aqui que vai passar no sulco interventricular anterior. A veia cardíaca média, ela passa no sulco interventricular posterior.
A veia cardíaca parva, parva quer dizer pequena, alguns autores chamam pequena, outros parva. A veia cardíaca parva, ela vem aqui no sul coronário, só que pela borda direita do coração, vem pelo ladozinho direito. E essas três veias, veia cardíaca magna, veia cardíaca média, veia cardíaca parva, elas vão desembocar nessa dilatação aqui, como se fosse uma veia dilatada, que se chama seio coronário. Aí o seio coronário, depois de receber o sangue dessas veias todas, ele vai desembocar no átrio direito. Tem um orifíciozinho no átrio direito, que é o ósseo do seio coronário. O átrio direito é a câmara cardíaca que recebe o sangue desoxigenado, através da veia cava superior, da veia cava inferior e do seu coronário. Ele tem três orifíciozinhos, o ósseo da veia cava superior, o ósseo da veia cava inferior e o ósseo do seu coronário. A veia cava superior, ela vem trazendo sangue venoso da cabeça, do pescoço, do membro superior. A veia cava inferior vem trazendo sangue venoso de toda essa região abaixo do coração. E o seu coronário vem trazendo sangue venoso do próprio coração. Então, essas são as veias. Tem também as marginais, tem de mesmo nome, só que essas aqui são chamadas essas principais, veia cardíaca magna, veia cardíaca média e veia cardíaca parva. Desembocam no seu coronário e o seu coronário no átrio direito. Então, essa é a primeira parte da nossa aula de coração. E aí, na próxima aula, a gente vai, amanhã, né? A gente vai continuar estudando novamente o coração. Estudar a morfologia interna. A gente estudou só ele externamente e na próxima aula a morfologia interna do coração. Massa, massa demais. O coração, pulmão é bem gostoso de estudar. Pois é, não sei por que faz aquele coração que... não sabia anatomia, né? Porque... É abstrato, professor. É igual associar coração com amor, né? Não tem nada a ver também, não. Romantizar demais. Que é aqui, ó. Tem que ser o cérebro. O neurologia diz, não, amor, tem que ser um cérebrozinho ali, ó. Gente, deixa eu fazer. A gente só tem mais 3 aulas antes da prova. Morfologia interna do coração, mediastino superior, mediastino posterior. Essa unidade é pequenininha, já está para chegar o dia da prova. E nossa prova, ela vai ser no dia 5, viu? Hã? Pois é, dia 5 a gente faz a teórica, com certeza. Aí a prática seria dia 6. Mas dia 6 vai ter o teste lá, progresso. Então, acho que a gente vai ter que fazer na sexta, né? Dia, que é esse? 8. Hoje vai ter até quando... agora 6 horas, vai ter uma reunião sobre o teste progresso com os professores. Acho que eles vão passar algumas orientações aí, como é que vai ser isso aí. Eu sei que não é para ter nenhuma atividade, né, para ter nenhuma prova nesse dia. Gente, a chamada aqui. Fernanda. Presente. Ítalo. Presente. Letícia. Presente. Letícia Rego. Lourdes. Lucelena. Presente. Ludmila. Luiz Alberto. Estou de casa aqui, professora. Estou com um Ok. probleminha, vim para casa. Certo. Márcio. Presente. Marcos. Presente. Marcos Leão. Presente. Adelaide. Carolina. Eduarda. Presente, professora. Maria Helena. Maria Kelly. Maria Luísa.
Mariana Pires. Natália. Valéria. Vanessa. Presente. Tá ok. Gente, deixa eu fazer logo tudo aí. Evelyn. Presente. José Luiz. Presente. Fernanda. Presente. Natália Correia. Presente. Naissa. Presente. Nelson. Presente, professor. Omar. Presente. Paloma. Presente. Prelian. Presente. Rayane. Presente. Renan. Aqui. Roberta. Presente. Rodrigo Pereira. Presente, professor. Luxaide. Presente. Sávio. Presente. Thomas. Presente. Tiago Viana. Vivian. Presente, professora. Walter. Presente. Thiago. Presente, professora.